Olá, eu sou a Manola, bem-vindo a mais um episódio do podcast Que Não Sai Daqui. Hoje vamos falar sobre não monogamia. Eu pensei em começar esse episódio falando alguma estatística sobre traição, que parece que é mais de 80% das pessoas no Brasil traem ou já traíram alguma vez na vida. Mas o único objetivo com isso seria dizer que traição e não monogamia não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nem que ser não monogâmico te deixa isento de trair e nem que a traição seria resolvida com a não monogamia. Sem contar que alguém já te perguntou alguma coisa? O IBGE bateu na tua casa e você deu alguma resposta do que você já fez ou deixou de fazer? Então, assim, de onde é que eles tiram essas estatísticas de qualquer forma? Por outro lado, se a gente vê o top Brasil do Spotify, a quantidade de músicas temáticas com traição, claramente o amor é um sentimento e monogamia é uma regra que os brasileiros estão com dificuldade de seguir. Eu acho muito importante a gente questionar as coisas que são culturais, que a gente faz por repetição, a gente acha importante porque a gente é educado a achar importante, mas será que as coisas fazem sentido na prática? Ou será que a gente só tá fazendo porque a gente ouviu dizer que é o certo? Tipo, eu te amo tanto que eu quero que você não fique com ninguém? Isso é razoável? Eu te amo tanto que eu quero que você só sinta prazer comigo, que eu seja a única fonte da sua conexão emocional mais íntima com alguém? Vamos lá. Se você tem um namorado e ele não gosta de teatro, é super aceitável que você vai chamar um amigo pra ir no teatro com você. Por que na hora do sexo não é aceitável você ter outros parceiros dentro de uma relação? E se as pessoas são tão ruins assim em serem não monogâmicas, será que tá na hora da não monogamia? E o que isso tem a ver? E o que é não monogamia de fato, né? Muita gente acha que não monogamia é simplesmente ficar com outras pessoas. Mas não é sobre isso. O principal ponto da não monogamia é não privar o outro. Tem muitos casais não monogâmicos que não ficam com outras pessoas porque eles estão bem no relacionamento deles, eles não estão querendo olhar para o lado. Mas se eles quiserem, eles podem. É mais sobre isso, é sobre não privar e não sobre fazer. Por isso que eu acho que essa associação de traição com não monogamia é muito ruim. Porque uma coisa, na real, não tem nada a ver com a outra. Já ouvi cada história sórdida de pessoas que foram traídas dentro de relações não monogâmicas. Porque quando alguém quer ser escroto, você vai poder falar, olha, pode ficar com qualquer pessoa, menos com a filha da minha prima debaixo da escada do terceiro andar, e a pessoa vai lá pegar a filha da tua prima debaixo da escada do terceiro. Não, peguei pensando com a história da filha da prima. A gente não sabe qual é a idade da prima. Às vezes você só fala, você só não pode ficar com o atual do meu ex, e a pessoa vai lá e fica com o atual do teu ex. Pensa, aí tipo, a menina falou pro marido dela, eu só não pega o meu melhor amigo. E a única pessoa, e ele foi lá e pegou o melhor amigo, tipo, era só uma pessoa. Porém, se toda a ideia de não monogamia é liberdade e não privar o outro, por que a gente quer botar regras dentro disso? É no mínimo contra a própria essência da parada. Por exemplo, eu conheço um cara que ele falou que ele super toparia que a namorada dele ficasse com outras pessoas desde que ele aprovasse antes. E que ele queria conhecer o cara, que ele queria que o cara não fosse machista, porque ele não queria que a namorada dele tivesse essa troca de energia, e depois ele tivesse a troca de energia com a namorada dele com um cara que fosse machista. E eu falei, olha, você está indo totalmente contra o propósito de deixar a pessoa livre para escolher, quando você já está usando todo o controle e querendo controlar a situação, que a base da situação seria justamente deixar a pessoa livre. A gente não tem esse controle. E tem muita gente que se diz não monogâmica, não porque de fato tem esse olhar do mundo, e sim baseada em medo de ser traído. E ser não monogâmica não te isenta de ser traído oficialmente. E o pior, não tem nada que você possa se proteger. Amor é vulnerabilidade. Você pode gostar da pessoa e não ter nada sério com ela, e ela já, só pelo fato de você gostar dela, ela já tem o poder de te magoar. Então,
Não tem como fugir disso. Não vai ser se dizendo não monogâmico que você vai estar imune àquilo. Na verdade, você só vai estar se privando e se enganando de um sentimento e de viver uma coisa realmente verdadeira, que requer essa vulnerabilidade e requer esse risco. Você não tem controle sobre isso. E achar que você pode ter, no mínimo, infantil. Uma vez eu conheci um cara que logo de cara, assim, depois, tipo, meia hora ficando com ele, ele fala, não, porque eu sou não monogâmico. Gente, eu fiquei tão ofendida. Fiquei muito ofendida. É porque meu primeiro pensamento é, meu amor, tô te conhecendo agora. Quem disse que eu quero ficar só com você? Sabe? Mas ele, não, tô querendo ser sincero e tal. E não, sabe? Ele explicou que é porque ele já tinha sido traído antes e porque ele nunca ia mais permitir que aquilo acontecesse de novo. Então é por medo, sabe? Eu não gosto de gente que, tipo, pega uma parada tão bacana que é o conceito de contra-controle, de liberdade, de permitir o outro, de ser generoso com o outro, e você usar na frequência do medo, com uma ideia arrogante que você pode se proteger de alguma coisa. Não acho maneiro, não. Por outro lado, eu tenho exemplos bons que me surpreenderam. É muito comum quando uma pessoa que tem uma namorada ou um namorado te chama pra ter um momento aí a três, você sentir que a segunda pessoa tá lá só pra agradar o parceiro, sabe? Que não realmente aconteceu dos dois quererem ficar com você. Então, eu sempre tive um pé atrás com isso. E quando é o cara, principalmente, te convidando, a gente pensa, nossa, essa namorada tá se forçando em situações que ela não quer, só pra agradar o cara e tal. E um dia eu quebrei a cara com isso, porque um amigo meu me contou uma história que ele tinha um relacionamento não monogâmico com a mulher dele de anos e anos e anos. E, na real, foi ela que começou. Ela tava numa viagem e aí ela achou um cara super gato e ela mandou uma mensagem pra ele. Amor, olha que cara gato. Posso ficar com ele? E aí, ele achou maneiro, porque primeiro que ela tava numa viagem, ele nunca ia saber. Ela fez questão de incluir ele. Tem essa beleza também, de, tipo, incluir o outro. E não esconder, sabe? Que seria no caso de uma traição. Porque às vezes o problema não é nem a pessoa ficar com outra pessoa. É você ter sido excluído da narrativa, excluído daquela experiência. Porque pensa, sei lá, vem um cara... Todo mundo tem na cabeça, sei lá, Scarlett Johansson, pra mim é o Liga Hell, Josh Hartnett, sei lá. Ele... Seria incrível ficar com esse cara. Mas se você tem um relacionamento maneiro e tal, quando acontece uma coisa muito incrível com você, a primeira coisa que você gostaria de fazer é ligar pra pessoa e contar, sabe? E se você não pode contar, acaba deixando de ser tão incrível assim. Então você poder viver uma experiência legal e ainda compartilhar com a pessoa que você ama é muito maneiro. Por outro lado, tem que ver se a pessoa dá conta também. Porque às vezes você se propõe numa coisa que no fundo você não dá conta. Se fala mais hoje em dia sobre não monogamia, mas casais terem combinados entre si é uma coisa que sempre aconteceu. A privacidade do casal é a privacidade do casal. Inclusive, eles não precisam falar. Muita gente tem seus combinados e não fica saindo falando a todos os cantos o que tá acontecendo. Os melhores casais não monogâmicos que eu conheço são os casais que, na real, são discretos em relação a isso. Eles têm os combinados deles, eles fazem o que eles combinam lá entre si, se é pra falar, se não é pra falar, ou se pode ser junto, que eu descobri também que tem várias subdivisões de relacionamentos não monogâmicos. Uma vez um amigo meu falou que o relacionamento dele não era não monogâmico, o relacionamento dele era frouxo. Que quer dizer que eles podiam ficar com outra pessoa desde que juntos. Porque as pessoas às vezes julgam, as pessoas às vezes não entendem, e ninguém tem que entender o que acontece no seu relacionamento. Só você e o seu parceiro tem que entender. Então eu sempre acho que certas coisas que a gente tá querendo quebrar padrões e tal, o melhor que a gente pode fazer é trabalhar aquilo na nossa cabeça, na nossa vida, sendo honesto com o que a gente tá disposto a fazer, honesto com o que é importante pra gente, com o que vale a pena, honesto com quem tá com a gente nessa, mas sem ter que ficar se justificando, explicando pra cada um e, inclusive, se protegendo, porque a gente tá falando de vida privada das pessoas, não é da conta de ninguém. Por isso tem vários estigmas que são ruins no relacionamento não monogâmico. Por exemplo, muitos casais querem abrir o relacionamento quando, na verdade, eles queriam terminar
e não tô conseguindo ter essa coragem, sabe? É quase poxa, eu quero ver se tem alguma coisa melhor ali, mas eu ainda quero ter essa segurança. E amor é risco, viver é risco, seguir seus sonhos exige você correr riscos e escolher é perder. Se você quer buscar alguém melhor, você vai perder a pessoa que você tá agora. É muito fácil a gente ver exemplos de pessoas não monogâmicas que são não monogâmicas nesse sentido de querer ter controle da situação, então, tipo, bota milhões de poréns, pode desde que, sei lá o que, várias regras nisso, ou tá agindo por medo de ser traído, por traumas e tal. E por mais que seja legítimo se sentir desse jeito e pensar, eu acho muito ruim. Eu acho que vai contra todo o propósito da não monogamia, e eu acho que você tá agindo na frequência do medo, e eu acho que as pessoas que fazem isso, elas deviam... Primeiro, se tocar que elas não dão conta disso. Segundo, se tocar que esse não é o caminho para elas conseguirem o que elas querem, que no fundo é um relacionamento que deixem elas se sentindo seguras. Então elas têm que, tipo, trabalhar coisas na cabeça dela em vez de ficar querendo botar em caixinha ou inventar regras e fora de normas para lidar com essas coisas. Porém, eu também conheço poucas pessoas, mas existem pessoas não monogâmicas de verdade. Eu tenho uma amiga, fiz até uma música pra ela, que ela é não monogâmica, tipo, ela pode estar apaixonada por você, e aí você fala que teve uma experiência com tal pessoa e que foi incrível, e ela vai ficar feliz por você, genuinamente interessada se você gostou daquela experiência, como se você tivesse contado que comeu um bolo muito gostoso. Ela é aquela pessoa e ela fica feliz de verdade, ela não tem ciúmes de verdade. E ela é aquilo ali mesmo. E ela não fica com muita gente. Quando ela tá apaixonada, ela gosta da pessoa. Se, de repente, acontecer de alguma situação que ela ficou com vontade de se envolver com outra, beleza. Mas não é uma coisa que ela fica focando. Ela realmente se apaixona pelas pessoas de verdade, ama as pessoas de verdade. Só dá essa liberdade pros afetos dela e se dá essa liberdade também. Só que se ela gosta de uma pessoa que é monogâmica... Às vezes ela até age de forma monogâmica com aquela pessoa em respeito do que a pessoa se sente confortável. Ela é a pessoa mais autêntica e mais genuína e mais que vive isso de verdade. No lado bom daquilo, da liberdade, e contra as normas no sentido de por que eu vou replicar uma coisa que não faz sentido pra mim só porque é o que a gente vê culturalmente. Isso é maneiro. Porque normalmente essas pessoas que só são compulsivas e não se aguentam e têm baixa autoestima e precisam serem reafirmadas o tempo todo por outras relações, por desejos de outras pessoas, normalmente elas são as pessoas que traem, não são as pessoas que querem ser não monogâmicas. Porque elas querem ser unilaterais. Tanto que, alguns... Aí acaba que o que eu conheço são caras que são assim, que se dizem não monogâmicos, eles falam isso até entenderem que você pode ser uma pessoa que queira ficar com outras pessoas também. Aí eles não contam. Uma vez eu saí com um cara e aí ele perguntou se podia ficar com uma certa pessoa lá. E eu falei que pode, até porque conheci ele há pouco tempo, sei lá, tinha poucas semanas, primeira ou segunda vez que a gente tava saindo. Como é que eu vou privar alguém de alguma coisa, né? E eu entendo, sabe? Eu gosto de, às vezes, cumprimentar amigos, sei lá, tipo, eu entendo essas coisas. Mas eu não... Mas ele foi lá, beijou a pessoa e tal, foi só isso, a gente voltou a ficar e tal. Aí, num outro contexto, eu fui a pessoa de beijar outra pessoa. Ele não aguentou, ele ficou chateado, ele ficou mal com aquilo. Aí eu falei, poxa, você se propõe numa parada que você não dá conta? Aí depois ele pensou assim e falou, é verdade, é verdade. Eu achei muito fofo também, porque tem situações que só na prática a gente se depara com o que realmente é um limite nosso. Muitas vezes a gente pensa na situação e pensa só na gente naquela situação e não de encarar e aguentar o outro fazer a mesma coisa. Eu acho que a beleza da não monogamia é essa liberdade bilateral, essa ausência de regras, essa confiança de fato na pessoa, em vez de criar ferramentas para você se sentir seguro naquilo. Não vai pra festa sozinho. Mas tem que me avisar certas coisas. A gente fica colocando várias coisas pra gente se sentir seguro, sendo que se a gente ama a pessoa, se aquela pessoa faz a gente se sentir seguro, de repente não observa de regras. Precisa, sim, comunicar o que te faz, o que te acolhe, o que te faz sentir bem e tal. Mas regras? Não. E eu, por ter passado em relacionamentos abusivos,
que tinha algumas regras bizarras, e a gente sabe que isso não impede ninguém de fazer nada, valorizo alguém confiar no outro e confiar, inclusive, em si mesmo. Porque tem um pouco disso de... mas e se outra pessoa se apaixonar? Mas você pode estar num relacionamento monogâmico e acabar se apaixonando por outra pessoa. Vai ter gente que vai falar, não, você sempre tem uma escolha. E é verdade, você sempre tem uma escolha. Mas o risco acontece. Essa minha amiga, que ela é genuinamente não monogâmica, o que faz ela ser tão honesta nas relações dela, e ser tão segura, e ser tão confortável, e ficar tão feliz pelo outro, independente de... Não importa com quem você se deite, que você se deleite, seja com quem for, é o fato dela não ter medo de perder as pessoas. Porque ela sabe que quem é pra estar com ela, vai estar com ela. E que se foi conhecendo outra pessoa que essa pessoa que estava com ela acabou se apaixonando e deixou de estar na vida dela, tudo bem também, é bem-vindo quem vai, é bem-vindo quem vem. Porque nada é permanente. O que tem que ser não é o pra sempre, o que tem que ser é o genuíno de agora. E vale não confundir não monogamia com poligamia, que são coisas completamente diferentes. O tempo inteiro aqui de não monogamia, eu tô falando de um casal com seus combinados. Poligamia é quando você tem várias relações com várias pessoas. E eu acho que quando você... Posso estar maluca, tá? Mas eu realmente acho que quando você quer construir uma vida com alguém, você precisa pelo menos dar uma priorizada em quem vai ser essa pessoa. Tipo, se você tiver outros afetos, eles estão em outro patamar, em outro lugar, porque é aquela pessoa que você tá construindo uma coisa. Não dá pra ficar construindo o futuro com várias pessoas ao mesmo tempo. Isso é muito mais difícil. Por isso que eu acho que vale o combinado do casal e não é da conta de ninguém. Te dei muita coisa pra digerir. Te dei muita coisa pra digerir, né? E o nosso quadro de hoje com a Paula Ribeiro, nossa nutricultora, vai falar justamente sobre a primeira etapa da digestão, a mastigação. Mastigação é o primeiro ponto da nossa reeducação alimentar. É muito importante a gente mastigar direitinho. Você sabe por quê? Porque quando a gente não mastiga bem, a gente começa a ter problemas na absorção de nutrientes. A nossa digestão, ela começa na boca. Quando a gente pensa no alimento que a gente gosta ou que a gente sente o cheiro do alimento, a gente começa a ter o quê? Água na boca. E essa água na boca já é um preparo do nosso organismo para receber o alimento. Ali já começa a ter liberação de enzimas digestivas. E é na boca que tem a função da trituração pelos dentes. Lá no estômago, quando esse alimento ele cai no estômago, ele vai sofrer a corrosão pelo suco gástrico, mas ele não vai sofrer mais trituração. Então, se você engolir o pedaço grande, ele vai passar pelo estômago, ser corroído, mas vai para o intestino pedaço grande. E aí não vai conseguir absorver os nutrientes que estão ali. Você vai evacuar pedaços de alimento. Porque quando chega no intestino, a gente precisa de minúsculas partículas para que a gente consiga ter uma boa absorção desses nutrientes e eles serem utilizados no nosso organismo onde quer que ele queira. Então, quando a gente não mastiga bem, a gente pode vir a ter deficiência de nutrientes. Você come um prato lindo, não mastigou direito, vai evacuar pedaço grande, pode saber que a sua absorção de nutrientes já foi baixa. E não é só isso em relação à mastigação. Nós temos também a questão do tempo da refeição. Se você é uma pessoa que come muito rápido, saiba que você vai acabar comendo mais, porque quem come muito rápido come muito. Não dá tempo do nosso organismo conversar o estômago com o cérebro. Existe um tempo para isso. E quando a gente come muito rápido, a gente passa isso, e quando esse tempo acontece, você já está lotado. Você fica, ao invés de você ficar satisfeito, você fica lotado, e isso é errado. A gente precisa sair da mesa satisfeito e não lotados. Tá? Terceiro ponto importantíssimo é a questão do ambiente estressor na hora da refeição. Se você senta para se alimentar e você come
É conversando com as pessoas, olhando o celular ou televisão, resolvendo o problema. Aquele momento seu de se alimentar é um momento de reunião, estressor mesmo, você vai aumentar a liberação do hormônio cortisol. E esse hormônio, quando liberado, ele bloqueia a ação do nosso hormônio da saciedade. Então você começa a ter fome demais. É aquele tipo de pessoa que senta para comer e não para nunca. Então nós vimos 3 pontos importantíssimos em relação à mastigação. Então a partir de hoje, o seu momento de refeição, ele precisa ser um momento calmo. Você precisa ter atenção plena ao que você está consumindo e controlar o tempo da sua refeição. Assim, você vai saber que o que você comeu, você realmente vai absorver. Então, Manola, a partir de hoje, eu espero que você se atente à sua mastigação, ao tempo da sua refeição, para você absorver direitinho os seus nutrientes. E hoje a gente falou sobre a mastigação e espero ver vocês no próximo episódio. Paula, ótimas dicas, eu acho isso muito importante. Tá aí um bom hábito que eu já tenho. Desde criancinha eu sempre mastiguei muito devagar, sempre comi devagar, mastiguei bastante, sempre fui elogiada por isso, tirando quando o pessoal tava com pressa. Mas eles sabem que eu que tô certa. Muito obrigada pela dica, já tô ansiosa pra próxima. A minha conclusão é que funcionar pra cada um. Não se coloque num lugar que você não dá conta. Não finja que você é não monogâmico só porque tá com dor de corno. Existe um relacionamento monogâmico esperando por você. Cara, isso me irrita demais, porque quebra toda a parada maneira da parada, sabe? Toda a parada maneira da parada. Sabe? Sacou? Sabe? É. Pô, a parada ela é bonita, é pra ir contra uma... É pra... O que eu acho sobre não monogamia é muito parecido com o que eu acho sobre a maioria das coisas, que é o que funcionar pra cada um. Só você vai conseguir olhar pra dentro de você, ver o que importa, ver o que vale a pena, o que você tá disposto a abrir mão, o que não é uma coisa que você tá disposto a abrir mão. E também olhar pra pessoa que você ama e ver o que é importante pra ela, o que não é importante pra ela, o que ela ficaria confortável, o que ela dá conta, o que ela não dá conta, o que importa, e vocês chegarem nesse meio termo. O que eu só acho muito chato mesmo é quando a pessoa quer se dizer não monogâmica só porque tá com dor de corno. Você, que é não monogâmico, você tá doído de ter sido traído, ou porque você acha que vai ter controle sobre alguém, eu te juro, tem um relacionamento monogâmico esperando por você. Não fica aí pagando de não monogâmico, você só tá machucado. Se cure e melhore, sabe? Vai ficar tudo bem. Mas amor dói mesmo, sabe? Amor implica risco. A pessoa que você ama no relacionamento monogâmico pode se apaixonar no dia seguinte por outra pessoa. E se acontecer, você não perdeu ela pra outra pessoa, porque ela não é sua pra começo de conversa. Isso no relacionamento monogâmico ou não monogâmico. Você não tá imune, não tem o que você poder controlar do outro. Você tem que estar confortável na sua própria pele, que você estava inteiro ali, que aquilo valeu pelo que é, durando 1 mês, durando 100 anos, e deixar as pessoas serem livres para fazerem as suas próprias escolhas. É mais sobre isso, sabe? Nem precisa, o nome se chama do que você quiser. Só, se você ama a pessoa, você quer que ela seja feliz. E você quer que ela possa te comunicar o que importa para ela, sendo para um lado ou para o outro, e que você tenha essa liberdade com ela também. A gente não tem controle sobre os outros. O que a gente pode fazer é amar os outros. E tentar amar os outros como eles são. E não com as nossas expectativas, com as nossas dores e frustrações. Isso a gente que tem que resolver para conseguir amar melhor e amar mais. Porque o que mais importa no final do dia é o amor. Que não sai daqui. E se você chegou até aqui, dá o seu gostei. Se você não gostou do que eu falei, dá o seu não gostei. Tá valendo também. Justo, comenta aqui tudo que você pensa sobre esse assunto. Quer trazer uma história? Quer tirar uma dúvida? Quer ver o que eu pensaria sobre esse assunto? Sobre algum assunto de alguma relação sua? Pode mandar pro e-mail a sua história, a sua dúvida, que não saia daqui, @gmail.com. Não é? No site tem um formulário. No site tem um formulário, o site www.quenosaidaqui.com.br. Eu quero ouvir a sua história, eu quero ouvir a sua dúvida, eu quero ouvir a sua dor de corno. Eu tô aqui pra... Quê? Você também quer contar a sua história. Mas eu já tô contando, né? Não.
Se Você quer contar a sua história? Você quer contar a sua história? Eu quero contar a sua história. Eu quero contar a sua história. Que louca! Me conta a sua história, que eu quero contar a sua história também. Eu fico falando que a revolução é de dentro pra fora e tal, mas a gente tem que falar assim sobre o assunto. Só cuidar da nossa vida pessoal, mas aqui entre a gente tem que falar de tudo. A gente tem que dissertar todos os assuntos. A gente tem que se colocar questionamentos e reflexões pra gente se entender melhor. Então a sua história pode ajudar outras pessoas a se entenderem também, se identificarem, trazer questionamentos, principalmente identificação e acolhimento. Isso é muito poderoso. Por isso eu conto que você me mande a sua história pelo site, pelo e-mail, pelo comentário aqui, direct do Instagram. Eu quero te ouvir. Se inscreve também no canal, que não saia daqui. Temos o canal de cortes, que não saia daqui, corte. E no site também você vê todas as minhas redes. E te vejo no próximo episódio, toda quarta-feira, 7 horas da noite. Muito obrigada. Beijo, beijo.